Olá, estamos aqui em mais um episódio do Filhas da Pauta, sempre trazendo um assunto muito pertinente e para a gente debater e entender o universo feminino, não é isso, companheira? É isso aí, amiga. Eu sou Angela Bezerra Eu sou Margot e a Ferreira. gente de novo vai tratar de um assunto do universo feminino, que é o quê? Causa animal? Pois Por é, quê? vou dizer por quê. Eu, como protetora, tenho um lugar de fala, né? A maciça maioria dos protetores de animais de rua, abandonados, os que ajudam ONGs, abrigos, enfim, As que são mulheres. administram ONGs também são Sim, mulheres. sim, a maciça maioria dos protetores é composta de São mulheres. Então, protetoras. protetoras, E para feminino, no discutir. plural. É, ainda bem que é no plural, Ainda né? bem, né? Porque tem que unir forças mesmo. É. E para discutir este assunto, a gente convidou a advogada Juliana Rocha, especialista nessa causa, Juliana. Olá, meninas. Então, uma grande satisfação estar aqui hoje, reunida com dois grandes ícones do jornalismo potiguar, Margot e Ângela, para tratar de uma temática que, com certeza, vai deixar o público de casa extremamente pensativo acerca sobre essa relação entre causa animal e o universo feminino. Então Pois se apresente, Juliana, porque você é muito mais do que uma advogada animalista, né? Eu sou uma inquieta, né? É. Se eu for conceituar a Juliana é uma inquieta, uma pessoa que não se acomoda com as coisas da maneira que são. Eu acho muito perigoso a gente dizer, sempre foi assim. E a causa animal é um universo que sempre foi assim e não precisa continuar sendo assim. Então, em razão disso, há mais de 15 anos nos dedicamos à pesquisa acadêmica relacionada acerca do direito animal. E estamos aqui hoje, não é, para tentar contribuir um pouco. Então, estou à vontade, estou à disposição, meninas. Muito obrigada. Então, fale um pouquinho assim da causa animal, né? Por que tantas mulheres? Por que tantas mulheres e poucos homens se dedicam a esse assunto? Então, Ângela, isso é histórico, não é? Isso é histórico. Quando a gente começa a verificar esse número de mulheres dentro da causa animal, a gente deveria se reportar lá para 1970 para falar ainda do ecofeminismo, que é uma correlação entre o universo feminino e a questão dos animais. Por quê? Porque existia um link muito claro desse patriarcado, dessa força do masculino, tanto em subjugar mulheres quanto o meio ambiente, usar esse meio ambiente de qualquer forma. Então, era indiscutivelmente ali um vínculo que existia, esse conceito veio a decair, mas as mulheres permaneceram ali, dentro desse universo, não é? A gente vê hoje um número de mais de 90%, Ângela, sem brincadeira, sem estar exagerando, mais de 90% da proteção animal hoje do Brasil é formada por mulheres. Mas a gente precisa entender que esse número, ele não é um número por uma vocação natural. Ele é resistência. Sim. Ele é resistência. E ele é resistência por quê? Porque o universo da rua, que é esse universo que a gente verifica do pegar o animal abandonado, de estar aparecendo, é o avesso do local que se queriam que as mulheres estivessem, que é dentro de casa. É verdade. Apesar da cultura do care, né, do cuidar, mas é o ambiente contrário. Então, Margot, por isso que, apesar do número gigantesco de mulheres que nós vemos dedicadas a essa causa animal, não é, lutando contra essa posição que querem colocá-la, quando aparece um homem que faz muito menos do que qualquer uma dessas mulheres faz, mas por estar nesse ambiente de rua, que é o seu ambiente, eles estão legitimados, não legitimados na causa, mas são legítimos dentro daquele ambiente, por isso que eles são tão enaltecidos. Que curioso isso. Pois Que loucura. isso tem uma repercussão realmente advinda dessa sociedade machista, dessa sociedade patriarcal que a gente verifica. E dessa correlação direta entre a participação da mulher dentro desse universo da proteção animal e essa sensibilidade relacionada a essa temática. Como assim? As pessoas sempre costumam trabalhar com elementos binários. Masculino, feminino, emoção, razão. Então, essa parte da emoção sempre ficou muito ligada à mulher.
E todos os estudiosos, relacionados ao direito animal, Tom Regan, o Peter Singer, que é um dos maiores abolicionistas que nós conhecemos a nível mundial, eles, mesmo gostando de animais, eles dizem que deixam de lado essas questões emocionais dos debates morais. Querendo ou não, isso coloca esse aspecto da emoção como se fosse algo menor, sabe, Sim, Margot? como se fosse uma fraqueza, né? Isso. E essa questão do emocional é muito relacionada à mulher. Quando você pergunta para uma mulher por que ela está na causa animal, ela vai dizer que é por amor, que é uma missão, Sim. que é por compaixão. Então, culturalmente, isso acaba sendo minorado aos olhos da sociedade e gera essa invisibilidade. E quando o homem é perguntado, ele responde o quê? Na verdade, ele se impõe de uma forma mais lógica, não é? Mas, assim, ainda que ele venha a trazer esse aspecto do emocional, ele está num ambiente em que a presença dele seria mais esperada do que a presença da mulher. Eu vi, por exemplo, agora nas últimas eleições, que os candidatos que carregam a bandeira da causa animal, das mulheres que se candidataram, nenhuma ganhou. Agora, homens foram eleitos. Curioso. E que, de uma forma tão simples, dá para ver o histórico, Sim. homens que talvez estejam nessa causa animal há 2 anos e mulheres que estão há décadas. Ou nem estão, né? De repente. E de forma mais autêntica, né, a mulher. Que carregam a bandeira só para ganhar voto, né? A gente Juliana, sabe. uma curiosidade. Como é que atua uma advogada animalista? Então, nós, advogados animalistas, né, a gente fala do direito animal hoje, a gente reconhece o animal como sendo sujeito de direito. E a gente não pode dissociar esse animal de nenhum aspecto jurídico da nossa sociedade. Hoje a gente trabalha uma visão biocêntrica e não antropocêntrica, como antigamente a gente trabalhava. Então, quando a gente relaciona a questão do direito animal, a gente relaciona questões, por exemplo, a falha no serviço médico veterinário, a questão do produto que é vendido para animais e que não sirva à sua finalidade ou lhe cause mal. O próprio voar numa cabine. O direito desse animal a ser alimentado quando é um animal comunitário, por exemplo. Então, a gente tem todas as óticas, a possibilidade de incluir o animal, porque a gente tem um animal hoje inserido dentro da sociedade de uma forma muito clara. A gente hoje trabalha, inclusive, se a gente for para o aspecto da saúde e da saúde única. A saúde única é meio ambiente, animal e pessoas. Bom, você está falando de animais de convívio urbano, né? Sim. Esse direito se aplica, obviamente, aos animais também. A toda forma de vida, Ângela, a toda forma de vida. É tanto que existem demandas relacionadas à não utilização desses animais para fins de entretenimento, que é uma coisa que a gente bate muito de frente, né? Testes em laboratórios. Testes para coisas, para finalidades mais fúteis, como, por exemplo, feitura de maquiagem, Sim. né? Testes em maquiagem, isso causa dor. A gente sabe, Ângela, isso é científico, desde 2012 está comprovado. O animal é um ser senciente. Neurocientistas atestaram em Cambridge que esses animais, eles possuem, além da dor física, que isso é natural, apesar do Descartes entender totalmente diferente, mas emoções, eles sentem medo. Então, isso trouxe toda essa mudança. Medo, amor, raiva, E tristeza. no ano passado, em Nova York, dia 19 de abril, a gente teve a Convenção de Nova York. Foi mais longe, que os animais eles têm consciência de sua própria existência. Todos os vertebrados e alguns invertebrados. Então, quando a gente entra dentro dessa informação, o que é que a gente faz com essa informação? Então, a gente passa a ter cuidado com a caça predatória, com a utilização, que é o utilitarismo, né? Usar esses animais para finalidades econômicas. Então, a gente está num universo de mudança. Hoje, 14% da população brasileira está ali no grupo de vegetarianos e veganos. Então, isso é um aumento expressivo dessa consciência social. Então, toda forma de vida importa. Mas, infelizmente, ainda hoje, nós temos uma diferenciação legislativa em termos de punição com maus tratos. Aquela pena que a gente fala de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa, enfim, é para cães e gatos. As demais espécies, quando sofrem maus tratos, elas vão ter detenção de 3 meses a 1 ano. Então,
é uma diferença absurda ainda. Tem muito que melhorar, né? É um especismo seletivo. Por que nós entendemos que uma espécie ela merece maior consideração legislativa do que outra? Então, esse é um questionamento, mas óbvio que aí tem toda uma questão econômica por trás, né? Isso tem toda uma questão de exploração econômica desses animais ainda. Cultural, infelizmente, ainda, Sim. né, essa coisa de se amparar na desculpa de ser atividade cultural, por exemplo, uma vaquejada que tortura, aquilo é uma tortura, né? O que fazem com os bezerros, por exemplo, né? Eles quebram patas, eles têm os rabos, as caudas arrancadas, né? Para um esporte, é uma barbaridade. Um esporte, desde quando vaquejada é esporte, gente? É pura crueldade. E amparado nessa história de ser, é a cultura do Nordeste. Olha, se ser cultural fosse, assim, um carimbo dizendo, não, isso tem que existir porque faz parte da cultura, a crucificação até hoje existiria. Né? Jesus Cristo foi crucificado e a crucificação de pessoas era algo normal, era cultural. Arrancar clitóris de mulheres na África para elas não sentirem prazer, isso também é cultural. Mas nem tudo que é cultural é correto, isso tem que acabar. A vaquejada, o rodeio, as touradas espanholas, enfim, tantos outros entretenimentos, esportes que acabam colocando em xeque a vida de seres sencientes, como você disse, que tem medo, que tem tristeza, que tem raiva, que tem amor, que ama a gente. Isso, Margot. E assim, essas mudanças que a gente gostaria de estar vendo de forma mais rápida, né? Nessa cultura que é tão arraigada, principalmente nos rincões ali mais distantes ali do nosso país, e no Nordeste principalmente, tem uma cultura muito forte com a questão da vaquejada, por exemplo. Essa desconstrução ela vai partir a partir do conhecimento. Quando a gente tem ciência de que o animal ele sente, que não é, não, mas ele está com o veterinário do lado, sim, mas ele tem medo, qualquer coisa que traga desconforto psicológico ou físico ao animal é maus tratos, né? Então, quando a gente começa a ter acesso a esses conhecimentos científicos, o que é que a gente faz com esse conhecimento? Será que essa cultura, ela permanece diante de situações que comprovadamente a gente vê que está indo de encontro a aspectos que moralmente nos doem tanto? Pois é, que passa pelo caráter também. Qual é o prazer, qual é o sentido de sentir prazer de ir a um lugar para assistir um animal, um ser senciente sendo humilhado, ferido, muitas vezes tem que ser sacrificado, porque não tem mais remédio para aquele animal. Um bezerro, um bebê de uma vaca. É muita covardia, né? Eu acho que passa pelo caráter também de cada um. É uma questão, como foi dito, né, cultural. Isso a gente vê a maneira que inicia-se a questão dessa exploração animal. Muitas vezes, em alguns outros locais, em contextos históricos, essa exploração para poder distrair o povo, né, tem um viés político também nessa situação. Mas o fato é que todo esse ativismo que existe hoje em torno da causa animal, como muito bem lembrou Ângela, ele não pode ater-se tão somente a cães e gatos, não é? Em que pese, no que diz respeito à vaquejada, infelizmente, a gente já teve uma emenda constitucional e a gente já teve uma lei trazendo como manifestação cultural. Não é? Mas isso não quer dizer que está gravado em pedra, né? Não está. Mas, assim, é uma discussão que fica mais difícil debater. A exemplo da farra do boi, que aí já foi tida por inconstitucional. As rinhas de galo, que também é uma competição entre animais. Eu costumo dizer que não é esporte se uma das pessoas não quer participar. Claro. Então, assim, se o animal, ele não está ali porque quer. Juliana, agora na prática, né? A gente, cidadã que vê um animal sendo maltratado ou em situação de abandono, como é que pode fazer para denunciar, enfim? Então, Ângela, ver um animal numa situação de abandono só por estar em abandono, nem vai caber uma denúncia nesse momento. A questão é acolher esse animal, né? Dentro dessa estrutura inflada, assoberbada, com protetoras, sem ter, muitas vezes, com o que alimentar a própria família. Como é que se acolhe esse animal? Então, assim, eu gostaria de
dividir em duas partes. A gente vai falar da questão do abandono, do ver abandonar, tá? Ou maus tratos, e a questão de encontrar um animal na rua. O primeiro ponto é que a gente tem que entender que a nossa Constituição, quando ela fala de crueldade, um animal abandonado na rua é uma crueldade, não é? Eu costumo dizer que ele perde tudo que ele tem, Sim. perde toda a referência que ele tem. Quando o animal é abandonado, ele perde tudo. Ele não tem mais a casa, não tem mais nem o cheiro que ele era. Para mim é o pior tipo de maltrato, sabe, Margot? Então, o abandono ele é triste. Então, nessa situação, só vendo um animal na rua, a gente tem que lembrar que nossa Constituição, ela fala que devemos combater a crueldade, o Estado e toda a sociedade. Então, o indivíduo precisa compreender-se dentro desse contexto e da sua responsabilidade também. Porque hoje, Ângela, o que mais cansa na causa animal, o que a gente mais vê na causa animal, é a transferência de responsabilidade. Então, as pessoas, às vezes, veem um animal abandonado, tiram uma foto e dizem, olha, eu não pude pegar porque eu estava no ônibus. Não sei nem como é que consegue tirar a foto do ônibus, mas, enfim, estava no ônibus. Tem como fazer alguma coisa? Ou então, conhece alguma ONG para pegar? Como se as ONGs, né, que fazem parte do terceiro setor, ou as protetoras, que estão numa situação total de invisibilidade, tivessem a obrigação de pegar esses animais. Então, a primeira coisa é acolher esse animal. Então, o que a gente pede é que as pessoas comecem a entender a sua responsabilidade enquanto indivíduo, enquanto parte da sociedade, para poder tentar retirar esse animal da rua e, de uma maneira mais racional, tentar recolocá-lo aí num lugar mais seguro. Né? Já pensou se cada cidadão que encontrasse um animal abandonado, retirasse da rua, se responsabilizasse, nem que fosse por 2 dias, por esse animal, desse uma vacina, castrasse, encaminhasse para uma adoção, a gente não teria nem animais abandonados, a gente não veria essa crueldade que a gente vê todos os dias nas ruas, né? Porque, como você disse, os protetores, as protetoras principalmente, estão lotadas, assoberbadas, muitas vezes adoecem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Vamos trazer o depoimento de uma delas, que é uma querida nossa, uma parceira dos Amigos do Pelo, de Juliana, de todo mundo que é envolvido com a causa animal, em Natal e Grande Natal, né? Porque o Instituto Senhores Patas fica em Parnamirim. Vamos ouvir Luciene Lima, vamos ouvi-la. Meu nome é Luciene, eu sou protetora de animais, fundei uma ONG e eu nasci amando os animais. Então, eu dedico a minha vida a eles. Quero agradecer a Filhas da Pauta, a minha querida amiga Margot, a Ângela, Juliana Rocha, 3 mulheres incríveis, 3 mulheres que eu admiro, 3 mulheres inteligentes. E hoje eu estou com a missão de tentar explicar por que a maioria dos protetores são mulheres. É difícil, muito difícil, mas creio que ser a maioria mulheres é simplesmente pelo fato da mulher ela ser mais intensa, ela ser mais forte, ela ser mais dedicada e ela ser mãe, coisas que o homem não pode ser. Então, a mulher é esse conjunto de sentimento que dedica e abdica da sua vida para amar e cuidar de seres tão indefesos e tão esquecidos. Então, eu acredito que o homem jamais vai chegar a esse patamar de coragem, de luta que a mulher tem. Sempre a mulher ela está a anos-luz à frente, não querendo, né, menosprezar os homens, mas em relação à dedicação, amor, à luta, a abdicar, a deixar de viver por um ser, a maioria dos homens ainda não está preparado. E aqueles que estão na causa animal, eu tenho certeza que eles aprenderam com alguma mulher. Eles conviveram com essa mulher forte, e aí eles conseguiram levar para si aquilo que eles aprenderam com essas mulheres. E aí hoje se tornaram protetores de animais. Então, eu acredito que seja isso. Não vou conseguir explicar mais, porque não consigo, mas a minha opinião é que a mulher sempre vai ser mais forte e sempre vai ter muito mais coragem do que o homem. E aí a mulher vai sofrer bem mais para cuidar desses animais. É isso, gente. Desculpa aí, mas é a única coisa que eu posso pensar no momento. Muito obrigada, viu?
a gente é que agradece, Luciene. Luciene é uma velha, Sabe a impressão? antiquíssima parceira da causa animal. Eu sou relativamente nova, né? Nova mais ou menos, né? Na causa, já tem 10 anos que os Amigos do Pelo existem, mas a função do meu coletivo de proteção animal é gerar renda exatamente para ONGs e protetoras independentes que dependem muitas vezes de dinheiro para seguirem nessa causa. Porque contrapartida do poder público a gente nunca teve. Só agora, não sei quantos anos depois, a gente tem um hospital veterinário aqui em Natal, enquanto que a gente sabe que não funciona ainda a contento, não é mesmo, Juliana? A gente já tinha em João Pessoa, já tinha em Recife, já tinha em Fortaleza, Natal, sempre na lanterninha, não tinha ainda um hospital veterinário público. Hoje tem, mas também não funciona a contento. É uma luta árdua, né, Juliana? Me fale um pouco, você é advogada voluntária do Instituto Senhores Patas. Sim. Me fale um pouco sobre o Instituto. Então, o Instituto Senhores Patas, ele nasce de uma vontade, né, de tentar fazer alguma coisa diferente. E aí temos Luciene à frente aí desse projeto. Começa pequeno e óbvio, né, que quando você está dentro da causa, você às vezes não consegue limitar o número de animais que você vai atender. O Instituto ele tem um número expressivo de animais sob a sua tutela. Cães e gatos? Só cães, né? Hoje trabalha-se só com cães. E são cães, sua larga maioria, vindo de maus tratos, abandono. Mas são cães que acabam sendo reabilitados, Sim. todos são vacinados, existe responsável técnico no Instituto. Mas não é um ambiente que você vai encontrar porcelanato. Porque estamos falando de 300 animais que precisam ser alimentados. E isso em termos de número e vivendo de doação, porque o Instituto ele nunca recebeu nenhuma verba pública, tá certo? Para poder comprar nada para esses animais. Então, é uma tarefa bastante árdua. Eu converso muito com o Luciene sobre a necessidade, às vezes, de limitar, né? De talvez começar a dizer alguns nãos para esses apelos. Ela não consegue. Mas para protetor... Mas fica muito difícil, né? Muito difícil, porque na cabeça deles é mais um. Só que é mais um que vem com despesas absurdas. Os animais, eles entram lá com despesa de, no mínimo, R$3.000 cada um. Não é? Porque você vai ter a consulta, você vai ter as vacinas. Quando é questão de atropelamento, que aí tem cirurgias ortopédicas, esse valor vai lá para cima. E uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho que deu para observar muito na fala de Luciene é aquele aspecto de como a mulher se coloca dentro dessa causa animal. Vê que ela sempre fala da questão do emocional, do abdicar, da renúncia. E por que tem que haver essa renúncia? Essa é uma questão. Ela está prestando para o Estado e para toda a sociedade um serviço fantástico. Um serviço fantástico. As protetoras de animais, se não fossem elas, a gente viveria um caos no que diz respeito à proteção animal. Mas o Estado não as conhece pelo nome, porque não existe um cadastro, porque não existe um levantamento de dados, não existe um acompanhamento de assistência social para saber como elas vivem, o que elas precisam. A fala de Luciene é o reflexo de como elas se colocam. É o emocional, é uma missão, é abdicar, é renúncia, e isso afasta o Estado e toda a sociedade de entender elas como pessoas que precisam sobreviver também. E se entenderem como mulher. Essa renúncia que ela coloca não é só uma questão com relação aos bens materiais, é uma renúncia como mulher. Sim. De aspectos mínimos relacionados ao feminino, ao se cuidar. E a própria vida também, né? Total. Então, quando o Luciene traz essa questão, né? Porque a mulher é mãe, isso também vem desse machismo que a gente diz, né? Não, porque a mulher tem que ficar dentro de casa cuidando. Muitas pessoas, inclusive, falam pejorativamente, Sim. né? E quando tiver um filho, deixa esse negócio de animal. Veja que situação mais misógina, né? E a gente acaba, sem querer, alimentando isso. Porque a mulher é mãe. Não, mas cuidar de animal também é um tipo de maternidade. Cuidar de animal é uma resistência e uma tapa na cara do machismo. E Luciene tem filhos. Tem né? filhos e netos, né? Filhos e netos. E netos. Não, mas assim, esse sentimento, ele pode existir nesse cuidar, nessa cultura do cuidar também. Mas o que a gente não pode é entender que a proteção animal deve ser renúncia. Isso eu sempre bato de frente, eu sempre falo muito que as protetoras, elas estão sendo negligenciadas, elas estão sendo invisibilizadas, mas isso parte muito da própria figura feita por elas mesmas, da sua posição dentro da sociedade.
Elas não estão pedindo favor. E- O Estado que deve Sim. a sem elas. E dúvida. como é que você, como advogada, que traz essa voz da lei para esse ambiente, né, que tem tanta dedicação e tanta abdicação e tanta Demais. entrega, como é que você pode intermediar isso? É possível? Então, Ângela, assim, uma advogada, a sua tarefa enquanto advogada é militar na justiça por aquilo que em casos concretos, porque a justiça ela vai posicionar-se dentro de casos concretos, o direito está sendo relegado. Não é? Eu já entrei, sim, com ações populares relacionadas a leis que eu gostaria que estivessem vigindo. Ainda há uma grande discussão em alguns casos desse tipo. Eventual ação civil pública em caso de um evento que venha maltratar animais. Mas a gente não deve desconsiderar que essa voz que fala do que é o direito animal, e talvez eu me posicione muito mais como uma pesquisadora e como uma estudiosa do direito animal para poder levar essas informações, talvez tenha muito mais valia do que atuando como advogada. Como advogada, mas a gente não deve desconsiderar quem deveria estar realmente fazendo as devidas modificações. Quem está no parlamento, por Sim. exemplo. Como cobrar? Como cobrar a gente se entender como cidadão. É. Quantas e quantas vezes a gente tem que se colocar como cidadão, entender que essa cobrança, gente, não é rebeldia, não. Essa cobrança é o nosso papel de cidadão no controle social. É o nosso direito também. Nosso Na direito. garantia. Nós pagamos os salários desses parlamentares. Mais longe, Mas- eles representam uma coletividade. Sim, sim. E aí, para representar essa coletividade, eu preciso compreender, Ângela, o que é que essa coletividade quer? Eu estou representando a vontade. Eu preciso ouvir. O que é que a vontade desse povo quer? A gente quer melhoria para a causa animal. Então, bastando se entender como representante do povo, o negócio é trabalhar como parlamentar, que é a função precípua. Fiscaliza, faz outras coisas, a gente sabe disso, mas a função precípua de um parlamentar é fazer uma lei. Então, vamos fazer leis que sejam dentro de um contexto da municipalidade, fazendo os devidos levantamentos, trabalhando uma política pública, fazendo o beabá, Margot. Sim. Levantamento, planejamento, execução, fiscalização, diagnóstico, enfim, que isso é política pública e não copiar da internet e leis de outros estados que não teria aplicabilidade aqui no município de Natal, no município de Parnamirim, o que quer que seja. Então, a gente tem que cobrar que os parlamentares legislem, os parlamentares principalmente que estão na causa animal. Eu não quero ver esses parlamentares pulando o muro para pegar animal. Sim, Eu quero ver eles legislando. exato. Eu não quero ver vídeos. Ah, mas é porque é bom, porque divulga. Quanto mais divulgar, mais gente está a favor. Essa é a fala agora. Não. O que a gente tem que ter é efetividade. Dentro do direito da mulher, Ângela, a gente hoje discute pautas que não discutia 20 anos atrás. Por exemplo. Hoje a gente não discute mais nosso direito de trabalhar. A gente discute melhorias nas condições de trabalho, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que se hoje eu resolvo problemas na causa animal, não significa, senhores parlamentares da causa animal, que daqui a 10 anos vocês não têm um assunto, não vão ter. Porque a gente está no não retrocesso. Uhum. Então, a gente quer sempre mais. Então, vamos resolver os problemas de hoje para daqui a 5 anos, Margot, a gente não está falando a mesma coisa. E pular muro, nós protetores já pulamos. Pode achar que essa parte a gente faz. Pois é. Legislem. Mas é, né? como eu estou dizendo, aquela questão da mulher na rua, às vezes, não é Sim. tão vangloriada. Exato. Não é? Como se fosse uma posição que estivesse destoando. Eu acho que aí a gente tem várias mensagens para os parlamentares, como vocês bem destacaram, para a população contribuir, fazendo o papel dela, né, ajudando nesses resgates, dando suporte, fazendo contatos com essas organizações, Sim. né, dando esse suporte. Né? Sim. E as organizações se fortalecendo com esse suporte para aí essa roda girar, né, de uma forma equilibrada. Seria isso? Também, Ângela. Só que assim, a rede de proteção animal, ela é algo muito maior. Quando a gente começa a olhar para funcionar essa rede de proteção, primeiro a gente tem que lembrar que a protetora tem que ser protegida. Sim, Ponto. sim. Ponto. Importante. Então, a gente não está protegendo as protetoras, que elas estão sucumbindo, elas estão morrendo, elas estão com crise de ansiedade, elas estão deprimidas, elas estão findando a própria vida, porque não aguentam mais. O déficit do Estado para com essas protetoras é gigante. E agora eu falo o Estado como um todo. Sim. Quando a gente vem para o Executivo também tem uma tarefa grande de fazer acontecer essa construção de política pública. Muitas vezes tem uma lei maravilhosa, mas ela não entra, ela não consegue sair do papel. A gente tem, Ângela, desde 2018, uma lei que trata do Conselho de Proteção e Defesa Animal do município de Natal.
Eu judicializei para ver se sai do papel. E a gente precisa, porque é um controle social. Esse conselho que vai ser formado também da proteção animal vai dizer para o executivo municipal onde as coisas devem ser aplicadas. O governo federal lançou o Pro Patinhas, que tem o Sim Patinhas, a gente tem o Pro Patinhas, que é um projeto bem maior agora, que está para destinar verbas para o controle populacional de animais. E sabe qual é o primeiro requisito? Que o município tenha conselho municipal. Será que a gente vai perder essas verbas, Margot? Desde 2018, uma lei? Mas é esse conselho que vai dizer como serão aplicadas essas verbas. Sim. Então, isso fala-se da participação do povo. A gente tem um Ministério Público que vem sendo, não é, atuante nesse sentido, o Poder Judiciário, que tem dado decisões fantásticas e que tem aberto um universo para as novas normas. A gente tem, sim, o Poder Legislativo, a gente tem um anteprojeto do Código Civil que daqui a pouco chega, colocando esse vínculo de afetividade entre animal e humano na parte de direito de família, Ângela. Então, a gente tem um universo, tem os advogados animalistas que ficam aqui, não é? Muitas vezes fazendo o papel de psicólogo. Temos os psicólogos, temos os assistentes sociais, temos os agentes de segurança, em todas as searas, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, que também estão juntos nessa questão. Então, a rede, temos os jornalistas que, graças a Deus, fazem esse papel informativo, que, para mim, a política pública, que se o governo prestasse atenção, era mais importante. Informar. No interior do estado tem gente que maltrata animal porque não sabe que está maltratando o animal. A cultura, mais uma vez essa palavra cultura, né, que deveria ser entendida de forma positiva, mas essa cultura muitas vezes ela atrapalha muito. Ah, porque é cultural, é certo. Não é. Deixar cachorro acorrentado, hoje é crime. Sim. É crime você acorrentar o seu cachorro. Sim. É crime ambiental grave você manter um passarinho preso numa gaiola eternamente, sabe? A atividade carroceira, ela já foi proibida aqui em Natal, mas ela continua acontecendo como se a lei não existisse. Ela não sai do papel. Gente, agora um alento. Eu vou muito ao Seridó, porque a minha família é de lá, e eu tenho visto a Polícia Ambiental atuando mais fortemente, apreendendo, recuperando os animais presos, né, em gaiolas. Sim. Eu vi, e isso me deu um alento, sabe? Eu falei, poxa, que bom que isso está acontecendo. As pessoas estão denunciando. Mas agora a gente está se encaminhando para o final dessa conversa. Nossa, eu ficaria aqui 1 hora. A gente precisamos encerrar, infelizmente. Mas deixa eu fazer só um apelo aqui. Eu dei essa ideia para a Luciene, do Instituto Senhores Patas, que tem não só cães, mas acho que ela tem agora gatos também em casa, né? Ela não Sim, na casa dela. Ela não resiste, aí leva os gatos para casa. Enfim, ela já resgatou vários cavalos, jumentos, açoitados, maltratados cruelmente, enfim. Ela tem muitas demandas de alimentação, de medicamento e tal. Aí ela tem, sabe quantos mil seguidores no Instagram? 31.600. Eu dei a ideia, Luciene, faça uma campanha para cada seguidor doar R$1 por mês. O que R$1 vai fazer de falta na sua vida? Nada. Para a Luciene vai fazer uma diferença enorme se esses 31 mil seguidores doarem R$1. Serão 30 mil reais. Ela vai ficar rica com isso? Não vai. Ela vai cobrir os custos do abrigo, que são enormes. Então, ela vai pagar alimentação, vai pagar remédios, veterinários. Então, se você puder ajudar, por favor, é um pedido meu. @Instituto Senhores Patas. Vai lá, segue e doa R$1 por mês. Lá tem a chave Pix, tem tudo. E é assim que a gente ajuda. Tem outros coletivos, outros grupos de proteção animal que precisam da sua ajuda. Sim. Tem o Bazar Amor de Quatro Patas, lá em Ponta Negra, que aquela roupa que você não quer mais, que esteja em bom estado, logicamente, vai lá, doa. Ela reverte toda a renda do Bazar nos animais dela. Enfim, importante essa ajudar. Rede, né? Essa rede. Essa rede de apoio de assim, mulheres. Sempre parte da premissa que a gente está precisando de dinheiro, mas tem os débitos também, né, Margot? Então, estão todas endividadas. Então, quem puder ajudar, ajude, né? É um sistema muito fragilizado, mas tão importante, né? Demais. Juliana, a gente está encerrando, né? Mas antes, convidamos você e quem está nos assistindo a conhecer a nossa patrocinadora, que é a Academia Nova.
Pois é, aí Juliana estava perguntando, nossa, que linda, onde é? Juliana, vou te dizer, ó, para você que está treinando, que ainda não começou a se mexer, aí vão alguns motivos para conhecer a nova Store Fitness, são 1.000 metros quadrados, eu e o Ângelo fomos lá, com o melhor maquinário da cidade, esteiras Fênix, já ouviu falar na esteira Fênix? Você pode assistir o podcast Filhas da Pauta fazendo sua esteira. Um luxo. Então, só a Nova tem no Nordeste inteiro essas esteiras Fênix, que são assim, top de linha. São 17 modalidades de aulas coletivas, como spinning, step, pilates solo, pacotes de mensalidades que cabem no seu bolso, atendimento personalizado com os melhores profissionais da região e uma receptividade que só uma academia nascida no Seridó poderia ter. A Nova chegou com matrículas abertas, segundo piso do Rio Grande Mall, que fica ali na Avenida Ayrton Senna, Zona Sul, número 2441. O WhatsApp é o 996990345. A gente indica demais. A gente conheceu de perto e começou no Seridó, começou em Parelhas e agora está ganhando... O Seridó não é brincadeira, né? Claro que não. Não. E é uma mulher que está à frente desse negócio. Então, fica a dica. Juliana, muito obrigada por sua presença. Quem quiser se informar mais, ter mais acesso às suas orientações nessa seara animal, qual o seu @? Como é que elas podem lhe encontrar? Então, meu Instagram é @JulianaRochaRN. Costumo dizer que sou muito acessível. Manda mensagem que eu respondo. Se chamar para o café, geralmente eu vou. E é isso daí, né? Eu costumo dizer que chamou para o café, a gente já está ali conversando sobre direito animal. Fiquem à vontade, óbvio, a gente está sempre aprendendo, tá, Ângela? Tá, Margot? Porque o social é essa mudança que há uma necessidade de todos nos debruçarmos em cima dessa questão do direito animal que hoje está tão em voga, não é, Ângela, como você colocou? E a gente está à disposição das Filhas da Pauta, não é? Para qualquer coisa que vocês precisarem. Tá? A gente fica aqui extremamente lisonjeada por estar aqui hoje com vocês. E para mim, pelo menos assim, é um alento saber que tem uma pessoa como você dando esse suporte a essa causa tão importante, né? É preciso esse reforço aí. Gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Ju. E a gente sempre encerra com uma frase de efeito. A frase não poderia ser de outra pessoa, senão Brigitte Margot. Brigitte Bardot. Então, abre aspas. Quando se é capaz de lutar por animais, também se é capaz de lutar por crianças e idosos. Sim. Não há bons ou maus combates. Existe somente o horror ao sofrimento aplicado aos mais fracos que não podem se defender. É por aí, não importa qual... Porque eu já ouvi muito, né? Por que você não vai para um asilo de idosos? Por que você não vai... Gente, já tem muita gente cuidando dos humanos. Os animais precisam ser cuidados também. Eles fazem parte do nosso meio e, como bem disse Juliana, são seres sencientes, né? Isso. É isso. E em breve o livro Amigos do Pelo, tá, gente? Sim. Volume 2, Amigos do Pelo, com 45 grandes depoimentos, importantes depoimentos, com grandes nomes da MPB, da literatura. E é isso. Toda a renda dos Amigos do Pelo, pelo menos essa primeira leva, vai para o Instituto Senhor Espada. Isso que eu ia reforçar. É bom que você adquira esse livro, porque você também vai estar ajudando. Com certeza. Juliana, mais uma vez, obrigada. Valeu, amiga. Valeu. Mais uma. Até a próxima. Até a Tchau. próxima.